Urbano, consegue perceber esta deixa? Gostava de começar. Exatamente, consigo perceber. Do ponto de vista mais natural e mais tradicional, Sim, a independência financeira compromete a liberdade dentro dos relacionamentos. certo. Porque, olhando para aquilo que é a educação africana, a educação angolana, de forma muito particular e especial, a educação do povo ovingundo, as mulheres não foram feitas exatamente para terem que ser dependentes, mas também não para terem que ser ou para terem que usar a libertinagem dentro do relacionamento por causa da independência financeira. Ou seja, hoje, por causa do empoderamento feminino, por causa do feminismo, as mulheres, tanto os homens também, utilizam a independência financeira para terem que desfazer a liberdade de alguém dentro do próprio relacionamento. Significando que hoje, por causa da necessidade que nós temos de conseguir as coisas muito facilmente, da rapidez e da pressa que nós apresentamos, que posteriormente acaba nos causando uma certa ansiedade, nos levando a uma certa depressão, nós hoje estamos a negociar aquilo que é a nossa liberdade, acabando vivendo dentro da liberdade de alguém, ou seja, vivendo como se estivéssemos dentro de uma carceragem por causa da independência financeira. Ok. Bom, é uma deixa muito importante, mas o que eu gostaria mesmo é de perceber, conforme a Valquíria, né, a forma como as mulheres são conquistadas pode definir a influência desta independência financeira naquilo que é a expectativa dentro do relacionamento. O que eu gostaria de saber da parte do Albano, se é que concorda com esta perspectiva, de que forma, em termos menos técnicos, de que forma é que a forma como um homem conquista uma mulher pode ter esta influência? Ok, esta influência parte da transparência. Okay. Nós estamos a dizer que as mulheres, ao serem conquistadas, é importante que nós, os homens, ao irmos para lá, apresentemos uma comunicação transparente. Uma comunicação onde nós não vamos ostentar, onde nós vamos trazer aquilo que é a nossa real vivência. As mulheres normalmente fazem um estudo sobre quem os homens são, sobre quem nós somos. Eu estou aí para lá e ela vai fazer um estudo sobre o que ela quer dentro daquele relacionamento. Se eu não trazer uma comunicação com transparência, se eu não trazer uma transparência daquilo que é a minha vida e tentar ostentar, ao perceber que aquilo que eu mostro ser, eu não sou, isso interfere, de certa forma, na liberdade dentro do relacionamento. Ok. Já agora, do ponto de vista psicológico, a liberdade aumenta ou reduz o afeto dentro do relacionamento? Ok, a liberdade do ponto de vista psicológico aumenta o afeto. Estamos a dizer que liberdade também deve ser entendida como responsabilidade. Onde existe liberdade, deve existir responsabilidade, porque se um relacionamento for construído à base de um compromisso sério, à base de uma liberdade onde cada um utiliza com responsabilidade, consciência individual, sem precisar que alguém interfira ou sem precisar que alguém exija que essa liberdade seja manifestada, do ponto de vista psicológico, existe sim alguma vivência melhorada daquilo que é o próprio relacionamento construído. Estamos a dizer que dentro desse relacionamento construído à base da liberdade, do ponto de vista psicológico, não existe obrigação de nada. Não existe o que nós chamamos de depressão, de tristeza, de um afeto não comprometido. Estamos a dizer que o bem-estar psicológico, emocional e social da outra parte é muito mais importante dentro do relacionamento para que nós possamos construí-lo com responsabilidade. Exatamente. No entanto, o que se repara com esta liberdade é que a forma como nós amamos hoje em dia tem alguns traços diferentes da forma como as gerações anteriores amavam. Se concorda com isso, Valquíria? Concordo. Exatamente. A nossa geração ama diferente da geração passada. Pois. Porque agora há mais liberdade de expressão, há mais liberdade de mostrar sentimento. E antes, basicamente, não. Antes, basicamente, a gente não tinha escolha. Exatamente. Antes escolhiam por nós, mas agora, claro que nós temos a liberdade e o poder da escolha, né? Basicamente De isso. que forma se articula esta diferença? Quando diz que antes nós tínhamos menos liberdade de escolha de parceiros? Sim, escolha de parceiro. Ok.
Ok? E, certo. Antes nós não temos liberdade de escolher um parceiro, de idealizar um parceiro. Antes nossos pais faziam isso por nós. Exatamente. Hoje já não. Hoje a gente muitas das vezes até faz basicamente uma lista do tipo de homem que a gente quer encontrar para se relacionar. Exatamente. Mas também com isso, eu acho que poucos também estamos, não temos habilidade de suportar aquilo que o relacionamento traz. E eu convido basicamente os jovens aqui, para além só de tentar suportar, em ler o 1 Coríntios 13:7, que diz: o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera e mas tudo crê. Ou seja, quem ama verdadeiramente tem de necessariamente suportar tudo do parceiro, é isto que está a tentar se fundamentar? Mas o suportar, deixo já aqui. Vamos aqui dizer tolerar. Tolerar, né? Sim. E a tolerar. Temos basicamente nós somos jovens traumatizados. Nós estamos entrando numa geração de traumas. Então, por isso que antes de entrar num relacionamento, aconselho todo mundo se conhecer primeiro. Enquanto nós não se conhecemos, não vamos conhecer o nosso parceiro. Temos que saber, dentro do relacionamento, o que é que nós vamos buscar. Exatamente. Para que buscar e para quem buscar. Agora, se nós entrarmos num relacionamento simplesmente por entrar, aí sim não vamos caber nele, porque de momento não sabemos quem nós somos e dificilmente vamos se permitir conhecer a outra pessoa. Exato. Conhecer-se é a base para firmar um bom compromisso com a outra parte. Ou seja, antes de procurar relacionar-se com alguém, é fundamental que a pessoa se conheça. Doutor Albano, o compromisso hoje continua sendo uma prova de amor ou uma ameaça à liberdade individual? O compromisso ainda é uma prova de amor, sem dissermos que é uma ameaça à liberdade dentro do próprio relacionamento. Hoje, nós devemos entender que o bem-estar é a principal fonte para a felicidade. Estamos a falar do bem-estar conjugal, significando que no relacionamento com compromisso, eu estou a dizer que eu vou me transformar, eu vou deixar as partes minhas negativas, vou me apegar a ti. Ou seja, juntos vamos transformar as nossas partes negativas em partes positivas. Cada um dos parceiros, cada um de forma individual dentro do relacionamento, traz algum trauma, traz alguma ansiedade, traz alguma preocupação, traz alguma depressão. E é importante nós percebermos que o outro lado, mais do que ser alguém que é meu parceiro, também tem outras preocupações. Também é parceiro na vida de uma outra pessoa de forma diferente. Ou seja, se o Dr. Pedro é meu parceiro, então também o Dr. Pedro é irmão de alguém. Ao perceber que vai existir alguma divisão de tempo, alguma divisão de personalidade dentro daquilo que a pessoa vai trazer dentro do relacionamento, então eu vou perceber que o meu compromisso é não só aceitar o Dr. Pedro como é, mas também pegar nas suas negatividades, transformá-las em positividades e ajudá-lo a crescer. Ou seja, o compromisso como prova de amor não ameaça a liberdade individual? Como prova de amor não ameaça a liberdade individual, desde que esse compromisso seja cumprido pelas duas partes, seja um compromisso também acordado pelas duas partes. Porque os relacionamentos, eu costumo dizer que são acordos entre duas partes. Exatamente. É um contrato assinado, onde eu estou a dizer que eu estou a trazer as minhas cláusulas e tu também vais trazer as tuas cláusulas. Ambos vamos aceitar as cláusulas de cada um de nós, vamos transformá-las e vamos unir. Porque o relacionamento, vamos compará-lo com duas empresas. Não existe duas empresas que vão assinar contratos sem que uma acorde com as cláusulas que a outra empresa traz. Exatamente, Valquíria. Ameaça, compromisso de amor. O que é o compromisso hoje? O compromisso, dito de outra forma, é uma prova de amor, uma ameaça à liberdade individual. Alguma coisa lhe parar já comentar sobre esta questão? Se compromisso é uma ameaça. Ou prova de amor?
Olha, compromisso nunca vai ser uma ameaça. O compromisso nunca vai ser uma ameaça quando nós estabelecemos limites, quando nós estabelecemos negociação. O compromisso é basicamente o resultado da liberdade. Então, a liberdade de saber ou de querer me comprometer com alguém. Então, acho que compromisso nunca será uma ameaça Exato. para a nossa liberdade. Exatamente. Dentro daquilo que são os fundamentos bíblicos que apresenta, também fundamenta-se a renúncia. No entanto, os relacionamentos exigem, sobretudo quando o compromisso é visto como prova de amor, e o amor como tal exige renúncias. Será que a juventude moderna angolana está disposta a renunciar a alguma coisa por alguém? Digo que sim. Digo que sim, porque não toda uma juventude está disposta sim a renunciar a alguma coisa. Digo que sim, estamos dispostos sim a renunciar, desde que não, basicamente, que não sejamos presos da outra parte. E todo um relacionamento deve ter renúncia. Ok? Todo um relacionamento deve ter renúncia, sim. Isso. Eu venho de uma outra família, o Pedro vem de uma outra família, comportamentos diferentes, hábitos diferentes. Por isso que o nosso irmão aqui já disse, basicamente é nós meter na mesa aquilo que nos traz para um relacionamento e sabermos abrir mão de certas coisas que não vai de acordo ao nosso companheiro. Exato. Então, quando nós abrimos mão de algo, muitas das vezes que nós acreditamos, nosso companheiro não acredita, chama-se renúncia. Ok. Exato, doutor. Olhando para os relacionamentos cada vez menos duradouros desta geração juvenil moderna, é capaz de afirmar que o jovem angolano está realmente disposto a renunciar-se por alguém? Sim, sou capaz de afirmar. Certo. Mas é importante que antes nós busquemos aquilo que nós chamamos de educação de berço. Exato. A educação de berço dentro dos relacionamentos diz muita coisa. E, de acordo com a psicologia, existe mudança de comportamento quando mais do que crescimento existe desenvolvimento. Exato. Nós estamos a falar que, do ponto de vista psicológico, o desenvolvimento vem a ser uma mudança, uma transformação do comportamento. E o crescimento pode ser uma continuação do comportamento, mas de forma estática ou de forma de estatura, assim podemos dizer, de estatura. Estamos a falar de maturação de órgãos neurológicos suficientes para perceberem aquilo que é compromisso. Logo, olhando para a educação de berço, que cada um dos jovens angolanos hoje recebeu ou anteriormente recebeu, podemos dizer que, também olhando para aquilo que é a cultura que o mesmo jovem assimilou, podemos dizer que ainda existem, por mais que o número seja ínfimo, por causa do que nós já falamos anteriormente, que é a busca incansável por coisas rápidas. Então, hoje, isto interfere de forma muito significativa naquilo que são os compromissos dentro dos relacionamentos. Mas existem jovens que estão sim capazes a renunciar para entrarem no relacionamento comprometido. Exato. Falou e muito bem o doutor Albano que o número de pessoas dispostas a renunciar-se por alguém hoje acaba por ser ínfimo. No entanto, para terminar, ou seja, estamos mesmo a chegar para o fim do nosso episódio, mas não gostava de sair daqui sem nos colocar a seguinte questão: o que é necessário fazer para que os relacionamentos hoje se tornem cada vez mais duradouros? Eu vou dar aqui 3 opções e pedir que os meus convidados escolham uma e depois justifiquem. Entre amor, compromisso e liberdade. Esses 3 itens. Qual deles a Valquíria escolheria como o mais útil para garantir durabilidade nos relacionamentos modernos? Olá, para mim, toda opção É válida, é válida, porque mas escolhendo apenas uma opção. Amor, liberdade, compromisso. vou escolher o amor. Exatamente. Do 1 de Coríntios, né, 16, ao 1 de Coríntios 13, vem nos dizer que o maior de todo um sentimento é o amor. Então,
Se é para escolher só uma, claro, com amor. Exatamente. Doutor Albano, gostava de ficar também com o amor ou entre a liberdade e o compromisso? Há ali um outro elemento que se deve ter em conta? Bem, de forma geral, eu escolheria todos, porque todos trabalham para um mesmo objetivo, trabalham da mesma forma. Exatamente. Mas eu ficaria com o compromisso. Exatamente. Eu ficaria com o compromisso porque, como eu disse a princípio, o compromisso dentro do relacionamento vamos entender como um contrato. Então estamos a dizer que se uma das cláusulas do meu contrato for a busca por amor ou trazer o amor dentro do relacionamento, dentro do compromisso eu vou encontrar. A Bíblia nos fala sobre o amor suportar tudo, o amor crer tudo, e que o amor é um dos melhores, dos maiores mandamentos que Jesus já deixou. Então eu coloco o amor dentro do compromisso, porque quando eu busco o compromisso é consciente, o compromisso é individual, o compromisso não se obriga. Ao não te obrigar, eu estou a te dar a escolha de amor, liberdade ou compromisso. E quando tu também escolhes o compromisso, estamos a dizer que dentro do nosso compromisso nós vamos trazer o amor e a liberdade, sem termos que aprisionar ninguém e sem termos que obrigar alguém a alguma coisa, porque os dois estamos concordados. Exatamente. Bom, foram então as respostas dos nossos convidados em relação a esta última questão. Estamos mesmo a terminar, mas eu gostava então que aí em casa o jovem que nos acompanha ficasse aqui com um conselho, fundamentalmente aquele jovem que a esta altura da sua vida procura por um amor que não lhe obrigue a deixar de lado as suas liberdades individuais. Que conselho o Albano deixaria para este jovem? Bem, para os jovens que buscam incansavelmente por amor ou por alguém para construírem amor dentro do relacionamento, o meu conselho é que antes de buscarem, façam uma autoanálise sobre o que querem, o que buscam, o que procuram e como deveriam buscar. Estamos a dizer que ao fazer a minha renúncia, eu vou deixar coisas que antes eu fazia para poder aceitar a outra pessoa naquilo que são as minhas atividades diárias. Logo, tudo vai acabar mudando. Para que esta mudança não traga sofrimento, não traga tristezas, e também para que tu não possas buscar alguém que não é o que tu procuravas, então é importante fazer uma autoanálise. No entanto, existem pessoas boas, existem mulheres, existem homens muito bons ainda dentro da nossa sociedade. Os pais estão a trabalhar na educação deles, então o meu conselho é que busquem, mas busquem com calma. Busquem com calma. Exatamente, um conselho muito útil aqui deixado por Albano Dalila. Vamos também saber da Valquíria Mavinga que conselho então deixar para o jovem que hoje procura por um amor que não aprisione da sua liberdade individual. Olá, eu deixo um conselho que todo um jovem que está procurando um relacionamento, que antes de idealizar aquilo que ele procura, permita-se se conhecer, permita-se saber o porquê do relacionamento antes de entrar, permita-se fazer uma análise de si mesma, depois só assim permita-se entrar no relacionamento. Exatamente. Ficam então os conselhos para você ali em casa, caro jovem que busca por um relacionamento amoroso, sem, no entanto, colocar em causa a sua liberdade individual. Eu vou-me despedir aqui de Albano Dalila e também Biavanga, ou seja, Valquíria Mavinga, desculpa, elas que foram então os nossos convidados deste painel, que recorda, se abordou o preço da liberdade nos relacionamentos modernos. Nós despedimos-nos com a promessa de voltar em próxima ocasião, obviamente com mais motivos para contar-vos uma nova história angolana. Até lá, um abraço, é fraterno e boi angolano. É de Angola Podcast. Cada episódio, uma história angolana. Uma história angolana.